Nenhuma voz, nenhuma resposta, nenhuma luz no horizonte. Há um dia no calendário da alma em que até o céu parece ter se calado. Nenhuma palavra vem de cima, nenhuma certeza nasce de dentro. Tudo está suspenso, como se o tempo tivesse parado, para ouvir o que o coração não consegue dizer. Esse é o sábado de aleluia. Não é mais a dor da sexta, ainda não é a luz do domingo. É o intervalo entre mundos, o ponto em que a alma humana sente que perdeu tudo e ainda não sabe que ali começou a se encontrar. Para Jung, esse silêncio não é vazio. É o útero escuro onde o self trabalha em segredo. É o espaço sagrado onde o ego deixa de gritar e o inconsciente finalmente pode respirar. Mas o ego não gosta do silêncio. Ele quer explicações. Ele exige promessas. E quando não as encontra, entra em pânico. Sente-se abandonado, perdido, sem chão. Só que o céu não ficou em silêncio por crueldade. Ficou em silêncio para que você pudesse ouvir outra coisa. Algo que não vem de fora, algo que nasce no fundo. O sábado de aleluia é a imagem mais humana da espiritualidade, porque é nele que a fé se torna real. Não por causa de milagres visíveis, mas porque você decidiu continuar. Mesmo sem ver, é nesse silêncio absoluto que o mistério da alma se desenrola. É ali que a transformação começa, muito antes da ressurreição. E mesmo sem trombetas, nem anjos, nem luzes, a alma começa, em segredo, a reescrever sua história. Porque, às vezes, o céu só se cala, para que você finalmente se ouça. O silêncio do sábado de aleluia não é um silêncio qualquer. Ele tem peso, tem presença. É o tipo de silêncio que desmonta certezas e obriga a alma a sentar-se com o que sempre evitou sentir. Ali, o ego já não sabe o que fazer. Porque tudo, o que ele construiu, suas defesas, seus personagens, seus desejos, desabou junto com a sexta-feira. O ego foi crucificado também, não por punição, mas por esgotamento. Ele já não sustenta mais o peso de um mundo que não responde às suas fórmulas. Carl Jung sabia que é nesse ponto de ruptura que o inconsciente se abre. Não quando estamos fortes, organizados e seguros, mas quando estamos desfeitos, desarmados e disponíveis. O sábado de aleluia representa esse lugar psíquico em que o ego não entra, porque ele não tem ferramentas para lidar com o invisível. Só a alma sabe como habitar esse espaço. É quando a mente racional se cala que algo mais profundo começa a se mover. Não por esforço, mas por rendição. A alma não quer que você entenda tudo. Ela quer que você esteja presente. Você não precisa saber o que virá. Você só precisa permitir que o que morreu, morra de vez. E que o que ainda não nasceu, encontre espaço para nascer. Esse intervalo não é vazio, é gestação. Mas toda gestação parece, do lado de fora, um silêncio. O ventre não faz barulho. O mistério não grita. O sagrado prefere trabalhar no escuro. E é por isso que o sábado de aleluia é o dia mais esquecido e, ao mesmo tempo, o mais essencial. Ele nos ensina que não há ressurreição sem espera e que o ego precisa morrer para que a alma possa respirar. É nesse intervalo, onde nada parece acontecer, que o verdadeiro milagre começa a se formar. Esperar não é fácil, sobretudo quando não há promessa de que algo virá. A espera do sábado de aleluia é diferente. Ela não é uma fila, não é uma contagem regressiva, nem uma pausa confortável. Ela é uma travessia cega, um silêncio que pode durar uma tarde ou uma vida inteira, e mesmo assim é essa espera que transforma. No nível mais profundo da psique, o inconsciente trabalha no ritmo da alma, não no do relógio. E esse trabalho é lento, misterioso, silencioso, como uma semente debaixo da terra. Jung falava disso como o processo de individuação, um caminho em que a consciência se desnuda de tudo o que não é verdadeiro, até se tornar capaz de escutar a própria essência. Mas antes disso, há esse hiato, essa espera estranha, onde nada parece se mover por fora, mas tudo começa a se rearranjar por dentro. Você sente saudade de si, mas ainda não se reconhece. Sente falta de sentido, mas não sabe mais qual é o antigo. É como se estivesse entre duas realidades, uma que morreu e outra que ainda não foi nomeada,
É nesse ponto que muitos desistem. Tentam voltar para a sexta-feira ou se precipitam num domingo falso. Mas quem consegue habitar esse sábado silencioso, com a alma nua, o ego entregue e o coração ainda batendo, passa a tocar algo raro, uma espécie de reorganização invisível, uma cura que não pede explicação, uma escuta que começa onde as palavras terminam. O sábado de Aleluia não oferece garantias, mas oferece algo maior, a possibilidade de nascer, diferente. E para isso a alma só pede uma coisa, que você não interrompa o processo. A espera não é um castigo, é o útero do novo. E o que parece inércia é, na verdade, o começo de um novo destino se desenhando no escuro. Há um tipo de milagre que não tem luz própria. Ele não brilha, não chama a atenção, não chega com estardalhaço, mas transforma tudo, por dentro. Esse milagre acontece no escuro. No silêncio do sábado de Aleluia, algo começa a se reorganizar sem que você perceba. Você não controla. Você não entende, mas sente. É como se a alma ganhasse espaço depois que o ego parou de ocupar tudo. Carl Jung dizia que quando a consciência se aquieta, o inconsciente pode finalmente atuar. E ele não faz isso com lógica, faz com símbolos, com sensações, com imagens que surgem sem explicação. É o sonho inesperado que te emociona. A lembrança que volta sem motivo, a intuição que aponta um caminho novo sem precisar provar nada. Não é preciso compreender, é preciso confiar. Pressa é coisa da mente. A alma tem outro tempo. No sábado de Aleluia, nada parece acontecer, mas a verdade é que tudo está se preparando. O velho ainda não se foi completamente, o novo ainda não chegou, mas o invisível está em pleno movimento, exatamente onde ninguém está olhando. É assim que o self age discreto. Firme, profundo, pois quem aprende a ficar nesse espaço mesmo sem garantias, começa a perceber sinais sutis, coisas pequenas, silenciosas, mas cheias de vida, um suspiro mais longo, uma sensação de leveza sem explicação, aquela paz estranha que chega do nada. Você não vê com os olhos, mas algo vê você. O céu pode estar em silêncio, mas dentro desse silêncio há um sussurro que te conhece há muito tempo. Você achou que o céu ficou em silêncio porque abandonou você. Achou que nada estava acontecendo, porque o que você sentia era vazio. Achou que estava sozinho. Mas e se eu te dissesse que o silêncio que você escutou não era ausência, mas uma forma mais profunda de presença? E se o céu ficou calado não porque te esqueceu, mas porque estava respirando junto com a tua alma, em compasso, em ritmo, em silêncio? Carl Jung nos lembra que o inconsciente é vivo. Ele não é um depósito de traumas ou um lugar escuro da mente. Ele é um campo de sentido, uma inteligência simbólica que trabalha onde o ego não enxerga. E quando tudo parece quieto demais, é porque esse campo está movimentando algo essencial. Talvez o que estivesse morrendo em você não era sua esperança, mas a ilusão de controle. Talvez o que parecia deserto fosse, na verdade, um terreno novo, onde nenhuma mentira consegue sobreviver. O sábado de Aleluia não é um dia entre a cruz e o milagre. Ele é o milagre silencioso que só acontece quando tudo dentro de você aceita parar de lutar e começa finalmente a sentir. Sim, ainda. Está escuro, mas agora você sabe, o escuro não é vazio, é ventre. E o silêncio não é ausência, é Deus respirando dentro de você, sem palavras, sem explicação, mas com presença real. Foi só aí, quando tudo pareceu perdido, que o recomeço encontrou espaço para entrar. Não é uma voz alta, não é um grito nem uma certeza, é um murmúrio, um sopro, um quase nada, mas é real. Depois que o ego se cala, depois que o silêncio vira morada, a alma encontra espaço para se pronunciar. E o que ela diz não são respostas. Não, são frases prontas nem soluções para seus conflitos. Ela fala de outro jeito, com imagens, com gestos invisíveis, com uma sensação nova que você não sabe nomear, mas reconhece por dentro. Jung entendia bem isso.
A linguagem da alma não é a do pensamento linear, é simbólica, viva, cheia de camadas. Ela fala por meio de sonhos, sincronicidades, emoções súbitas que você não esperava sentir. E no sábado, de Aleluia, é exatamente isso que começa a emergir. Uma intuição que aponta para outro caminho, um arrepio sem explicação, uma vontade de respirar mais fundo, como quem lembra que está vivo. Nada mudou por fora, mas tudo está diferente por dentro. Você começa a se perceber mais leve, mesmo sem saber por que menos urgente, menos carente de sentido imediato, mais disposto a simplesmente estar. É que o self está despertando, e com ele, uma nova escuta. Agora, ao invés de pedir que a vida te diga o que fazer, você começa a se perguntar, com delicadeza, o que a vida está tentando te mostrar. É assim que a alma volta. Não como uma explosão, mas como um amanhecer. E é nesse quase nada que tudo recomeça. A paisagem continua a mesma. A dor ainda mora nos cantos. O céu segue em silêncio. Mas alguma coisa em você mudou. Não é fácil dizer o que é. Só dá para sentir. Como se uma nova respiração tivesse começado, mais profunda, mais tranquila. Como quem aceita estar no escuro, mas não está mais perdido. Jung chamava isso de deslocamento do centro. O momento em que o ego deixa de ser o comandante e o self começa, aos poucos, a assumir a direção. Não é algo que se anuncia, não vem com avisos nem garantias, mas há um tipo de paz que começa a se formar. Uma paz que não depende do mundo lá fora. Você ainda não vê o amanhã, mas pela primeira vez não precisa, porque aprendeu a confiar no hoje, mesmo sem respostas. É estranho dizer isso, mas o silêncio virou companhia. Ele já não assusta, ele acolhe, porque agora você sabe, o que parecia ausência era gestação, o que parecia fim era preparação, e o que parecia abandono era o começo de uma escuta verdadeira. Você ainda está no sábado de Aleluia, mas esse sábado, agora, tem outro sabor. Não o da espera ansiosa, mas o da presença serena. Talvez nada tenha mudado por fora, mas você está diferente, e isso muda tudo. Você passou dias tentando entender o que estava acontecendo. Sentiu dor, silêncio, ausência. Achou que estava sendo esquecido pela vida, mas agora começa a perceber. Não era você que estava morrendo, era só aquilo que já não fazia mais parte de quem você é. O sábado de Aleluia não leva embora sua essência. Ele tira o que te sufocava sem você saber. Leva embora a máscara, o disfarce, o peso que você carregava tentando agradar, se encaixar, sobreviver. Jung dizia que a alma só floresce quando o ego deixa de ditar as regras, e que muitas vezes isso exige uma morte simbólica, não da vida, mas da ilusão. É por isso que dói tanto. Não porque você esteja desaparecendo, mas porque está surgindo pela primeira vez sem os muros que você mesmo ergueu. O sábado não é só silêncio, é revelação. E o que ele mostra, quando você tem coragem de ficar, é que por trás da sua queda havia sempre um núcleo intacto. Algo em você que jamais deixou de ser, que só estava esperando o espaço certo para se manifestar. Esse algo não grita, não exige, não promete vitórias rápidas, mas ele conhece o caminho. É o self, o seu centro verdadeiro, a parte mais inteira de você que sabe esperar, sabe cair e sabe se levantar, com uma força que você nem imaginava ter. O que morreu não era seu fim, era o início de algo muito mais autêntico. Agora, você não precisa mais fingir que sabe o caminho. Você só precisa seguir, com menos peso e com a alma mais leve para recomeçar. Você achava que a vida só voltaria quando o domingo chegasse, que só haveria paz quando tudo estivesse resolvido, quando o problema sumisse, quando o milagre batesse à porta. Mas agora você entende. A ressurreição não começa com luz. Ela começa com entrega, não com resposta, mas com rendição. Jung sabia que o renascimento verdadeiro é interno, ele não depende do mundo ao redor. Começa no instante em que você para de lutar contra o que sente e começa a sentir com presença. É ali, nesse ponto silencioso, que algo muda. Você não implora mais por sentido. Você se torna o sentido.
Não pede mais para escapar. Você escolhe ficar e transformar o lugar onde está. A alma não precisa que tudo esteja perfeito para florescer. Ela só precisa de um coração disposto a não fugir. O sábado de Aleluia não é uma pausa no tempo. É o tempo do invisível, o tempo do que germina. E mesmo que o céu ainda esteja escuro, você já não tem medo, porque agora você sabe a luz não vem de fora, ela começa dentro. A aurora está próxima, mas o mais importante já aconteceu. Você reaprendeu a confiar no que não vê. E isso é o começo de toda a ressurreição. O sábado de Aleluia termina sem aplausos. Não há raios no céu nem trombetas nos montes. A pedra do túmulo ainda está lá. O mundo segue como se nada tivesse acontecido, mas por dentro, você sabe, tudo mudou. O que morreu já não te define. O que ficou em silêncio agora te sustenta, e o que parecia ausência revelou ser presença pura. O milagre não foi o que aconteceu lá fora, foi o que nasceu em silêncio enquanto ninguém via. Foi o jeito como você escolheu permanecer, mesmo quando tudo parecia ter acabado. Jung chamaria isso de retorno ao self. Reencontro com aquilo em você que nunca deixou de existir. Só estava esperando você parar de fugir. A ressurreição começa assim, não com um clarão, mas com um gesto, o gesto de confiar no escuro, de se despir da pressa, de aceitar não saber e ainda assim continuar. Você sobreviveu ao sábado e isso é uma das maiores provas de que a luz que virá amanhã já nasceu dentro de você. Agora, tudo pode começar de novo, mas com outra alma, com outro centro, com outro silêncio, um silêncio que já não dói, porque agora você o reconhece como lar. Se este vídeo tocou o seu sábado interior, escreva nos comentários: eu sobrevivi ao silêncio e renasci em segredo. E se algo dentro de você sentiu que era disso que precisava ouvir hoje, inscreva-se aqui. Porque alguns silêncios não pedem explicação, só merecem companhia.